E estamos de volta para a segunda parte da minha série, onde tento criar um sistema acessível e repetível para transformar tudo isso nisto. O primeiro vídeo realmente fez sucesso e fiquei muito feliz em ver que vocês se importam tanto com esse projeto e com o potencial impacto ambiental dele quanto eu. Aliás, se você ainda não viu o primeiro vídeo da série, pode clicar aqui em cima para abri-lo em uma nova aba, assim meus senhores algorítmicos do YouTube não me penalizam por baixo engajamento. Desde o último vídeo, trabalhei muito e aprendi várias lições e atualizações para compartilhar. Algumas boas, algumas ruins e algumas muito ruins. Então, vamos nessa. Então vamos começar provavelmente pela área que mais deu dor de cabeça até agora, que foram as aulas de estrutura e soldagem. Assim que publiquei o último vídeo, voltei a trabalhar na minha estrutura soldada, se é que posso chamar assim. Como mencionei no último vídeo, eu precisava construir algum tipo de suporte de motor para adaptar o motor que tenho ao meu projeto, que não incluía uma caixa de engrenagens com flange. Falarei mais sobre isso depois. Além disso, eu precisava adicionar algumas barras na parte de trás para afastar toda a estrutura da parede e compensar o rodapé próximo ao chão. Isso demorou para ficar certo, especialmente ao furar o aço, pois eu não tinha as brocas adequadas. Mas com alguma ajuda de um amigo conseguimos. Enquanto eu estava nisso, também aproveitei para adicionar travessas de reforço na profundidade das pernas e uma prateleira simples na largura, tanto para estabilizar as coisas quanto para segurar as caixas embaixo do triturador. No entanto, como muitas pessoas apontaram em vários comentários super úteis, aliás, obrigado a todos por isso, eu estava fazendo muita coisa errada. Primeiro, eu não limpava nem lixava direito as superfícies, o que causava frustração, soldas ruins e pouca resistência. Algumas pessoas chegaram a prever que minha estrutura provavelmente iria se desmontar no momento em que eu ligasse o motor, o que, levando em conta o fato de que um simples esbarrão na parede derrubou o espaçador e o fato de que o motor escapou dos parafusos quando levantei tudo pelo motor, elas provavelmente estavam certas. Além disso, eu não sabia na época que precisava tomar cuidado com metais galvanizados, porque, aparentemente, se esse metal com o qual estou trabalhando for galvanizado, então estou inalando vapores extremamente tóxicos. Agradeço por se preocuparem comigo nos comentários e adoro que estamos aprendendo e fazendo esse projeto juntos como comunidade. Isso é muito legal para mim. No começo, eu pensei que comprar e usar o tipo mais barato de soldador disponível, um que você poderia facilmente conseguir por uns $79, era o que tornaria esse projeto mais prático e repetível para todos vocês em casa. Mas, na verdade, pelo que muitos de vocês me disseram, provavelmente seria mais fácil e realista para iniciantes absolutos usar uma soldadora Metal Inert Gas, mesmo que isso signifique que você provavelmente vai acabar alugando em vez de comprando. De qualquer forma, eu realmente espero que a parte da soldagem de tudo isso não seja o que vai impedir alguém que tentaria esse projeto, porque eu ainda estou realmente gostando de aprender a soldar e gostaria de ter começado com tudo isso antes. Comentem se querem mais projetos com soldagem. Eu adoraria fazer isso. De qualquer forma, discutir soldadores, metal inert gas ou de eletrodo foge do assunto. E minha escolha nem importa, pois parece que teremos que refazer boa parte da estrutura de qualquer forma. Por que isso, você pode perguntar? Bem, porque, novamente, julgando pelos comentários e mensagens privadas de várias pessoas muito mais qualificadas do que eu nessa área, vou precisar mudar o sistema da corrente de transmissão. Parece que toda essa coisa de transmissão por frequência vertical não vai funcionar, afinal de contas. Como muitos de vocês apontaram de forma útil nos comentários e como eu meio que suspeitava no último vídeo, diminuir a velocidade do motor eletronicamente não aumenta o torque. Como você verá em instantes, o torque resultante nem se aproxima do necessário para triturar até as peças mais finas, quanto mais as muito grossas que uso depois neste vídeo no setup do extrusor. Basicamente, depois de ler todos os comentários de vocês, cheguei à conclusão de que eu precisava de uma caixa de engrenagens, que eu tinha comprado o motor errado e que provavelmente também tinha desperdiçado dinheiro no VFV. Isso pode parecer que não é grande coisa. Perdi alguns dias e talvez 100 ou 200 reais para que você não precise passar por isso.
Quero dizer, afinal de contas, a beleza de ser um criador de conteúdo é que a jornada, o valor do entretenimento e, mais importante ainda, as lições que consigo aprender e depois passar para todos vocês são muito mais importantes do que acertar ou errar na primeira tentativa. E embora tudo isso seja verdade, eu fiquei bastante arrasado nas horas depois de ter enviado o vídeo, apesar de ele ter sido muito bem recebido por todos vocês. Naquele momento, eu já tinha passado literalmente semanas planejando, projetando, buscando materiais, soldando, desmontando tudo quando eu errava a solda e depois soldando tudo de novo. Dirigi por horas para buscar o motor e depois comprei vários componentes para ele. Eu até projetei e encomendei acoplamentos controle numérico computadorizado da PCBWay só para descobrir que um acoplamento fixo seria um grande erro para esse tipo de aplicação. Praticamente todos os aspectos da minha configuração e execução até então estavam completamente errados. Ao final, só pude mostrar um pouco de aprendizado e um vídeo. Enfim, depois de algumas horas remoendo a frustração por ter desperdiçado meu tempo e dinheiro, eu na verdade recebi várias mensagens de vocês no nosso servidor do Discord, o que realmente levantou meu ânimo e me deu um pouco de esperança por dois motivos diferentes. Primeiro, percebi como a comunidade deste canal é incrível, pois muitos se ofereceram para vir ao estúdio e me ajudar a aprimorar minha soldagem. E eu simplesmente lembrei que eu não estava sozinho em tudo isso. Nós estamos fazendo tudo isso juntos, como uma comunidade. Mas, em segundo lugar, um assinante local, uma espécie de cientista maluco de Haifa chamado Daniel, realmente entrou em contato para me avisar que ele não só tinha exatamente o tipo certo de caixa de engrenagens sem fim para este projeto, como você pode ver aqui, mas também que estaria interessado em trocá-la, além de um dinheiro por aquele segundo kit precioso de plásticos que eu estava tentando vender. Isso é matar dois coelhos com uma cajadada só. E eu adoro quando o universo alinha as coisas pra você desse jeito. No fim de semana, enquanto eu estava em Haifa, visitando meus sogros, encontrei com ele para trocar a caixa de engrenagens pelo triturador e receber dicas de soldagem. Então, juntos, nós traçamos uma estratégia sobre a melhor configuração daqui pra frente. Se eu deveria trocar motores com ele ou usar uma transmissão por correia. No fim, optamos por usar meu motor trifásico atual e uma caixa de engrenagens que ele tinha sobrando na oficina. Não foi fácil, mas depois de muito, e quando eu digo muito, é muito esforço mesmo, a gente conseguiu soltar aquela caixa de engrenagens do eixo de transmissão original que já estava embutido ali, e aí fizemos a troca. Agora, para manter a contabilidade simples, eu vendi para ele o kit extra do triturador Precious Plastic por 1.700 shekels, ou 463. Comprei a caixa de engrenagens dele por 500 shekels, ou 136. Agora só preciso encomendar mais 2 peças para fazer essa caixa de engrenagens funcionar com o motor que já temos. Primeiro, eu preciso de uma luva para adaptar o eixo de acionamento de 20 mm do triturador à saída desta engrenagem sem fim. E também preciso de uma flange adaptadora para conectar o motor com sua grande flange de 200 mm e 4 furos, a pequena flange de 97 mm e 6 furos da caixa de engrenagens. Agora, para fazer essas duas coisas, eu abri o Onshape e comecei a projetá-las do zero. Sim, tenho quase certeza de que existem soluções prontas para ambas as coisas, mas passei cerca de 1 hora procurando na internet e não consegui encontrar alguém que pudesse me entregar isso de forma fácil e rápida. Agora, quanto a incluir ou não essas despesas das peças controle numérico computadorizado no cálculo final de custos, vamos ver. Porque, na verdade, a grande lição de toda essa experiência é que se você for fazer isso em casa, deve comprar um motor e uma caixa de câmbio usados juntos, que já estejam adaptados um ao outro. O ideal é procurar ofertas em ferros velhos locais, como o Davi fez nos vídeos, mas lembre-se de pegar a caixa de câmbio. Isso não só vai te economizar dinheiro, em comparação a comprar cada um separadamente como eu fiz, mas também vai evitar que você precise se preocupar em projetar ou pagar por adaptadores, como eu vou ter que fazer. Antes do próximo vídeo, quero pesquisar quanto custaria um conjunto desses usado para um de vocês, assim poderíamos calcular o custo para recriar sem meus erros e gastos desnecessários. Fique ligado para tudo isso. Aliás, uma coisa que eu acho realmente importante e que vale a pena destacar aqui sobre impressão 3D, porque este é um canal de impressão 3D.
antes de eu encomendar as peças controle numérico computadorizado, imprimi em 3D meus próprios projetos para testar o encaixe usando um bico Diamondback que a Estados Unidos Synthetic forneceu e filamento polietileno tereftalato com fibra de carbono tanto pela resistência quanto pela precisão dimensional. Mas, na verdade, eu fiquei impressionado com o quanto as minhas dimensões estavam erradas. Daniel, que tem mais experiência em usinagem, aço e engrenagens do que eu, disse que a tolerância padrão para essa aplicação é de 0,05 milímetros. Projetei e imprimi as peças com essa tolerância, mas elas nem chegaram perto de encaixar. Para você ter uma ideia do quanto não encaixaram, a fenda de 7,95 milímetros do meu projeto ficou com 8,5 milímetros. Isso ocorre, em parte, devido aos problemas de avanço de pressão nos cantos com polietileno tereftalato com fibra de carbono que não estava calibrado para a impressora. É em parte por causa do bico de 0,6 milímetros e talvez até mesmo por causa da textura na parte externa do filamento de fibra de carbono. Mas foi realmente interessante e revelador para mim ver como os níveis de precisão são diferentes entre a tecnologia de prototipagem, impressão 3D e usinagem. Pessoalmente, eu apenas lixei as peças até chegarem às dimensões que deveriam ter, para que eu pudesse, pelo menos, testar as coisas. Mas se algum de vocês aí tiver recursos ou sugestões sobre como usar impressão 3D para obter amostras suficientemente precisas, para testar antes de algo tão preciso quanto a usinagem controle numérico computadorizado, eu adoraria se vocês compartilhassem nos comentários abaixo. Fico curioso se, da próxima vez, eu deveria projetar duas versões diferentes das peças, uma com tolerâncias para impressão 3D e outra com tolerâncias para usinagem controle numérico computadorizado, ou se eu deveria apenas fazer adaptações no slicer quando testar os protótipos, ou o que eu faço nesse caso. De qualquer forma, em nome da ciência e para ser completo, meu amigo eletricista Mohamed e o amigo eletricista dele, Roman, e eu, decidimos passar toda a fiação trifásica que íamos precisar e então ligar o inversor de frequência e o motor mesmo assim, conectando-os diretamente ao triturador, usando um acoplador impresso em 3D, como eu tinha planejado originalmente, só para ver o que aconteceria. Como previram pessoas prestativas nos comentários, atingimos velocidades baixas, mas a potência foi insuficiente para triturar até o pedaço mais fino de uma impressão 3D com defeito. Sem contar que o ventilador do motor estava girando devagar demais para realmente resfriar o motor. Depois, comparamos essa configuração com a força de saída usando a engrenagem sem fim, e ficamos surpresos ao ver que, com a relação certa, já triturávamos plástico só girando manualmente a entrada da caixa de engrenagens. Mas quando fomos realmente testar, como você provavelmente já imagina, meu acoplador de amostra de ajuste impresso em 3D simplesmente quebrou ao meio. Então, antes de continuarmos com a construção do triturador, vamos ter que encomendar as peças usinadas na controle numérico computadorizado da PCB-UA e refazer a estrutura para agora acomodar a engrenagem sem fim e montá-la. Depois teremos que elevar a caixa de engrenagens para igualar a altura. Correndo o risco de mudar demais de assunto e dificultar o vídeo, vamos trocar de tema e tentar trabalhar em outra parte da construção enquanto aguardamos as peças usinadas na controle numérico computadorizado chegarem. Triturar impressões que deram errado é apenas parte da equação. Depois, precisamos achar como extrudar o material triturado em um filamento utilizável. Isso é mais desafiador do que você pode imaginar. Veja, a maioria das soluções disponíveis são extremamente caras e projetadas para extrudar pellets de plástico, que são redondos e consistentes. Para extrudar o material triturado, então, precisamos de uma solução que leve em consideração as variações causadas pela trituração do plástico reciclado. Para manter nosso orçamento de $1.500 ou menos, não podemos contar com nenhuma solução de extrusão pronta disponível no mercado. Teremos que construir isso por conta própria. Felizmente, Stefan, do controle numérico computadorizado Kitchen, apresentou recentemente o ArtMay 3D Extruder, que atende exatamente aos nossos requisitos. Se você perdeu, o ArtMay 3D é um projeto open source criado pelo artesão alemão David. De várias formas, o projeto lembra o RepRap, pois é open source e utiliza peças 3D impressas e componentes do mercado. O aspecto mais notável do projeto para nossos propósitos é que David oferece o kit em duas versões, uma para extrusão de pellets e outra para material moído.
Pelo que entendi, as principais diferenças estão nas dimensões do parafuso extrusor, embora haja outras também. Como vamos extrusar principalmente material moído, o ArtMay é perfeito para nosso projeto. Agora, para deixar claro, o ArtMay não é barato. Ele me custou 669 euros ou 726 dólares do meu bolso, incluindo frete, antes de mais 91 dólares em taxas de importação que espero reembolsar. Adicione mais 1,5 kg de peças impressas, que, embora a Sovel tenha sido gentil o suficiente para enviar um pouco do seu PLA de altíssima qualidade para essa montagem, vão acrescentar mais uns 30 dólares ou algo assim à nossa lista de despesas. É muito dinheiro, eu sei, e como esse kit é open source, acho que você poderia conseguir algumas dessas peças diretamente da China ou até mesmo criar uma configuração muito mais simples baseada nele por menos. Como falei no primeiro vídeo, um dos principais critérios para esse projeto é a repetibilidade. Vocês conseguirem fazer isso com sucesso em casa. Ao optar por um kit pronto com boa documentação, suporte real e peças garantidas para funcionar juntas, evito dores de cabeça e falhas, recebendo um produto que, segundo o vídeo do Stefan, já funciona bem. E eu prefiro muito mais correr o risco de passar um pouco do orçamento, mas garantir o nosso sucesso, do que acabar jogando todo esse projeto no lixo sem ter nada para mostrar. E depois de montar com sucesso o ArtMay, tenho que dizer que estou realmente feliz com essa decisão. Primeiramente, o design desse sistema, como Stefan mencionou, é engenhoso. Usa sensor infravermelho para medir tensão, gravidade para controlar tolerâncias do filamento e um braço oscilante para enrolar o filamento no rolo. Eu nunca conseguiria projetar algo assim sozinho e meio que me surpreende que existam pessoas como David que realmente conseguem. Em segundo lugar, a documentação é fora de série, é muito específica. Há uma página explicando as diferenças entre tipos de parafusos e como realizar vários passos que você encontrará depois. E então, para cada etapa, você realmente tem um pré-passo antes, te instruindo exatamente qual peça pegar, de qual caixa individualmente rotulada, em qual saco individualmente rotulado. Nunca vi esse nível de detalhe, nem nos manuais da Prusa ou Voron. Na verdade, durante toda a montagem, eu ficava pensando comigo mesmo que parecia muito com montar uma impressora Prusa. Os próprios componentes intensificaram esse sentimento. Além do parafuso de extrusão que David fabrica na Alemanha, o sistema ArtMay utiliza quase só componentes de fácil acesso, como motores de passo, placas, telas genéricas e perfis de alumínio, o que é ótimo caso precise trocar algum item. Como no kit Prusa, não é preciso solda ou inserções aquecidas, apenas ferragens padrão são usadas nas peças impressas quando necessário. Outra semelhança desse kit com a impressora Prusa é a qualidade e a origem dos componentes. Para ser sincero, eu não teria pensado duas vezes se o kit tivesse vindo com uma boa quantidade de componentes chineses na caixa. Hoje em dia tudo é feito na China, né? Fiquei surpreso e impressionado ao ver que Davi conseguiu muitos materiais da Alemanha. Quando conversamos, ele lamentou não conseguir encontrar certas coisas, como motores de passo e placas de controle localmente, porque ninguém mais fabrica isso na Europa, mas isso ainda não o impediu de usar peças de fabricação europeia sempre que possível. E sua atenção aos detalhes nisso é impressionante. Peças usinadas em controle numérico computadorizado na Alemanha. A fiação, as chaves de fenda, as extrusões, até mesmo a porcaria do silicone, lubrificante e supercola, tudo é feito na Alemanha. Por isso passei a chamar de Prusa dos extrusores de filamento. A comparação também vale para a experiência de montagem. Na verdade, tive uma grande sensação de déjà vu de quando montei minha Prusa MK3S Plus. E isso não é só porque imprimi algumas das peças resistentes ao calor no ABS laranja Prusa da Filamentec. Ao montar a ArtMay, você monta uma impressora 3D completa com estrutura de alumínio, aquecimento, extrusora, ventoinhas e eletrônicos. É que, na ArtMay, em vez de um sistema de movimento X e Y, os motores de passo são usados para alimentar o filamento de volta para cima e girar o carretel para enrolá-lo. E claro, o motor de passo que normalmente empurraria o filamento na extrusora, aqui gira o parafuso para empurrar os pedaços para a extrusora. No geral, a montagem foi agradável, semelhante à montagem de uma impressora 3D bem documentada.
Como uma prusa, levou cerca de 7 a 8 horas e tudo veio no kit, menos a fonte. Tive dificuldade para achar uma fonte laptop fechada na minha região, então comprei uma parecida com a da sua impressora 3D por 124 shekels, ou $34,15. A fonte de alimentação vai demorar mais alguns dias para chegar e só poderemos testar o Artmate depois de termos plástico triturado. Então, enquanto eu esperava todas essas coisas chegarem, eu queria avançar em outros aspectos do projeto para que a gente pudesse realmente começar com tudo, assim que tudo estivesse totalmente montado. Nesse sentido, e com uma sensação de sucesso finalmente conquistada, voltei minha atenção para o triturador e comecei a projetar e criar um funil para instalar em cima dele. Isso é importante porque seria impraticável e muito perigoso alimentar o plástico diretamente nas lâminas do triturador. Agora, eu já vi esses funis feitos de aço, mas como já sabemos o quanto sou talentoso com o soldador, desta vez decidi usar madeira. Encontrei várias gavetas de um armário velho na rua esperando o lixeiro. Peguei algumas e retirei todas as ferragens, trilhos e demais peças. Adoro que estamos construindo um reciclador de plástico com peças recicladas que iriam para o lixão. Então, como os ângulos eram realmente um pouco difíceis de acertar manualmente, e porque eu queria que o funil tivesse o máximo de volume possível sem avançar muito para dentro da parede, decidi projetar o funil no Onshape, o que me permitiu exportar os painéis em formato Drawing Exchange Format e cortá-los na minha cortadora a laser. Pensei em criar um encaixe de folha, comum em cortes a laser, para travar e unir os cantos, mas não sabia como funcionariam os ângulos na parte inclinada. Eu realmente não queria gastar mais tempo nisso, então resolvi simplesmente colar as faces umas nas outras a 90 graus, o que obviamente ficaria extremamente frágil, e depois projetar e imprimir em 3D um monte de suportes nos ângulos apropriados, que mais uma vez fiz em PLA Sovel. O benefício desse método é que, se uma placa quebrar, posso trocá-la sem precisar quebrar as outras, diferente das presas com madeira, cola e encaixes. Projetei e imprimi em 3D um suporte inferior, colei em outra peça de madeira para reforçar e depois furei tudo para fixar no triturador. E como eu já tinha o laser conectado, decidi gravar meu novo lema na face frontal. Se você chegou até aqui, eu realmente adoraria que você me dissesse nos comentários se esse slogan te fez rir. O resultado final ficou muito bom, embora um pouco torto no triturador. É realmente muito forte. Eu consigo levantar o triturador, que é extremamente pesado, pela tremonha. Gosto especialmente de como ele não se destaca na parede do canto e ainda oferece um grande volume interno. Então espero que eu possa colocar 1 tonelada de plástico aqui dentro sem precisar alimentar ou ficar de olho no triturador o tempo todo. Se preciso, crio uma placa para colocar ali, talvez com peso em cima para empurrar tudo para o funil. Vamos resolver isso quando chegar a hora, porque ainda há muito trabalho a ser feito antes de podermos sequer chegar perto de triturar algum plástico nisso aqui. Ou seja, precisamos realmente separar todo esse plástico. Agora, eu já tinha separado PLA e PETG, mas como fui inspirado pela capacidade do reciclando tecido de produzir cores bonitas e vibrantes, em vez de apenas cinzas, pretos ou marrons, eu quis separar grupos de cores específicos, pelo menos daqueles dos quais eu tenho resíduos suficientes para justificar isso. Essa tarefa foi muito satisfatória, adoro fazer isso. E quando terminei, fiquei com caixas para preto, branco, azuis e laranjas. Estou pensando, como você pode ver, em misturar pedaços amarelos e vermelhos com todo o laranja para ver se vai equilibrar e ficar laranja. Mas, julgando pelos resultados do Stefan, acho que a arte pode não misturar bem os pedaços de filamento e talvez eu tenha que me limitar apenas ao desperdício laranja. Comente se quiser que eu teste adicionar vermelhos e amarelos para tentar equilibrar e chegar ao laranja. Também me preparei para a produção ao contatar a Plastics App, fabricante local de filamentos que aceitou vender pequenas quantidades de pellets de PLA virgem colorido, se necessário. Não espero ter problemas para extrudar o material reciclado, pois esse é o objetivo do projeto. Porém, misturar um pouco de material virgem ou puro com cor limpa pode ser útil para melhorar a qualidade e resistência do produto final. Mas podemos experimentar tudo isso mais tarde.
vamos falar sobre o que falta, o que espero fazer no próximo vídeo e os desafios pendentes. Obviamente, o mais importante vai ser reconfigurar o quadro e possivelmente soldá-lo novamente usando todas as dicas úteis que o pessoal compartilhou nos comentários, tanto para reforço quanto para a nova configuração com a caixa de câmbio. Agora, isso vai exigir calçar e mover o triturador, mas de um jeito ou de outro, meu objetivo para o próximo vídeo é ter o quadro pronto, o motor e a caixa de câmbio montados e conectados, e tudo isso ligado ao triturador. Também quero organizar a fiação, fixá-la no quadro e fazer a caixa de interruptores funcionar antes do próximo vídeo. Gostaria que o próximo vídeo focasse em tentativa e erro tanto com o triturador quanto, se possível, com o extrusor. Ouvi várias pessoas que tentaram antes de mim dizerem que quando se trata de fazer filamento, lixo entra, lixo sai. Estou preocupado com isso por dois motivos distintos. Primeiramente, minha oficina é extremamente empoeirada e eu não faço ideia de quanto dessa poeira vou realmente conseguir tirar do filamento e das impressões 3D desperdiçadas, ou mesmo como vou fazer isso. Tipo, será que eu deveria tentar soprar as impressões com um soprador de folhas antes de triturá-las? Devo lavar os pedaços em um saco de malha e secá-los ao sol? Me avisem nos comentários abaixo se vocês tiverem alguma ideia. O segundo motivo da minha preocupação é a umidade. O filamento, como vocês sabem, absorve água e muito desse material ficou exposto à umidade de Tel Aviv por 1 ano ou mais. Para bons resultados, preciso desidratar os fragmentos. Tenho um forno antigo, mas não sei se a temperatura será precisa e não quero derreter meus fragmentos, ainda mais por serem tão pequenos. Alternativamente, eu tenho muitos secadores de filamento, como você pode ver, mas estou preocupado com os fragmentos voando lá dentro ou, mais uma vez, derretendo. Talvez eu precise fazer uma caixa de metal usando um escorredor velho para isso. Por favor, comente se tiver alguma ideia. E também, enquanto você estiver lá embaixo, me diga, você acha que devemos incluir o custo do que usarmos para secar o filamento no custo total do projeto ou assumir que isso é como uma ferramenta básica e que a maioria das pessoas já vai ter isso? Enfim, esses são os objetivos para o próximo vídeo. Ainda temos muito trabalho para fazer, além de uma análise final dos custos. Então, se você quiser acompanhar, por favor, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e no ícone do sino, assim você não perde o próximo vídeo da série. Antes de encerrar, quero agradecer aos membros do YouTube e apoiadores do Patreon, especialmente os membros Nylon e Pick, Chip Cox, Dois Loucos por Keto, Amir Khan, Chris Miller e Don Arledge. Vocês são incríveis, principalmente quando faço projetos caros do meu próprio bolso. Isso é tudo por hoje, vejo vocês no The Next Layer.